tarde, boa noite, tudo bem? Você acha que fruta pode ser consumida à vontade? Será que fruta é livre consumo, que o suco de fruta não faz mal para a saúde, não ajuda a ganhar peso? Fica com a gente que eu vou responder essas perguntas para vocês. Vim aqui hoje responder para vocês uma coisa que eu acho que é bem legal a gente ressaltar. Quando se fala em dieta, em reeducação alimentar, as pessoas tendem a ir bastante para o lado da fruta, mas isso tem chamado bastante atenção. Alguns estudos têm mostrado que o excesso de fruta pode aumentar inclusive a gordura do fígado, a gordura abdominal e a gordura do fígado, a gordura hepática. Aquela famosa, que está ficando famosa agora, que está crescendo muito, essa patologia que é a esteatose hepática, a gordura no fígado, ela aumenta muito com o aumento da frutose, que é o açúcar da fruta. Então, tanto nas dietas de emagrecimento, quanto nas dietas de controle de peso ou na low carb, a gente não deve abusar de frutas. Algumas frutas mais do que outras. Por quê? Porque eu tenho que considerar quanto açúcar essa fruta possui. Uma coisa importante da gente observar, quanto mais maduro o fruto, mais docinho ele é, ou seja, mais açúcar o organismo tem para absorver. Outro ponto muito importante, quando eu faço um suco de fruta, eu acabo usando mais frutas para fazer um copo de suco, muitas vezes, como é o caso da laranja, da uva, da maçã, do que eu faria, do que eu consumiria se eu comesse a fruta. Então, a concentração, a gente pensa que um copo de suco de laranja é um copo de suco, que um copo de suco de maçã é uma fruta, e na verdade ela tem muito mais de uma fruta ali. Então a gente precisa controlar esse consumo de sucos, tá? Eles valem por alimento, em geral as pessoas não consideram líquido como comida, mas eles podem ter mais carboidrato, mais açúcar da fruta do que numa refeição. Uma outra coisa, devido a esse fato dele ter muito açúcar, muito açúcar de fruta, muita frutose, eu aumento muito os níveis de insulina do meu organismo. Então, para quem é diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ou para quem quer emagrecer, essas oscilações do hormônio da insulina, que a função da insulina é estimular o meu corpo a armazenar gordura, né? Tira o açúcar do sangue, traz para dentro da célula. Quando a célula tá cheia, ele armazena como gordura. Então, eu estimulo a insulina tá alta, eu estimulo a armazenar gordura. Então, eu tô engordando. Um outro ponto muito importante no suco e na fruta. Se eu como a fruta, se eu pego a laranja, descasco a laranja e como laranja com bagaço, ele é um alimento termogênico, porque ele acelera o meu metabolismo. A fibra que tem no bagaço faz com que o meu corpo demore para digerir, ele use mais calorias na digestão, isso dá um gasto calórico maior e ajuda o meu intestino a funcionar. Se eu faço o suco, e tem pessoas que ainda coam, eu fico só com o sumo, eu fico só com a parte que tem açúcar da fruta. Isso vale para todas as frutas. Então, um detalhe dos sucos primeiro, eu vou fazer um suco, eu tenho que usar a quantidade de fruta que eu poderia comer. Então, se é laranja, é uma laranja. Se é manga, é meia manga. Se é goiaba, é uma goiaba. E assim por diante. Eu não devo coar. E de preferência, se eu puder adicionar uma colherzinha de chá de chia, farinha de chia ou de linhaça para deixar mais fibroso esse suco, legal. E o último detalhe, tão importante quanto todos os outros, é que é o seguinte, eu substituo isso por uma refeição, tá? Então, de um lanchinho. Observação que eu esqueci de conversar com vocês, eu não devo usar muita fruta depois das refeições principais, que é almoço e jantar, porque esse açúcar da fruta, ele não deixa um pH adequado, muitas vezes, para o tipo de refeição de carne que você está comendo. Então, isso pode atrapalhar um pouco o processo de digestão. Quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui que eu respondo vocês depois, tá? Siga a gente aqui no nosso canal do YouTube, que tem sempre novidade. Só que muito cuidado, tá? Não vamos abusar não de fruta, de suco de fruta. Principalmente, isso eu pensei até agora falando só dos naturais, artificiais, potinho, caixinha. Vamos deixar esse assunto, falar dessas rotulagens para a próxima etapa, mas nem pensar. Eu não dimensionalmente falando, o que é pior para vocês?
um suco de caixinha totalmente químico ou um refrigerante. É bem complicado. Então vamos evitar todas essas caixinhas. O alimento, quanto menos processado for, melhor, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.